O sol daquele ano parecia mais cruel que os outros, um sol de coronel, que só queimava quem já estava fraco. Vinha de longe, subindo atrás da caatinga seca, e quando chegava ao meio do céu, já tinha virado brasa, uma brasa branca que rachava a terra e fazia o ar tremer sobre as pedras. Em Serra Vermelha, o vento carregava cheiro de terra queimada e de bosta seca de gado, e o silêncio era tão grosso que dava para ouvir o próprio sangue batendo nas têmporas. Era um silêncio de espera, o silêncio que o sertão guarda antes de toda a desgraça, como se a terra soubesse, antes dos homens, o que estava por vir. Ali, entre casas de taipa e cercas de mandacaru, vivia Zé Cabreira, um homem que perdera as duas pernas anos antes, esmagadas sob a carroça de cana do próprio coronel Belarmino Aguiar, num acidente que ninguém teve coragem de chamar de outra coisa. Fora numa manhã de colheita, o eixo da carroça quebrado por descuido de um capataz bêbado, e Zé debaixo da roda antes que pudesse gritar. O coronel, dizem, nem desceu do cavalo. Mandou um cabra levar o homem para o posto de saúde da vila mais próxima, 30 quilômetros de estrada de pedra, e seguiu seu caminho como quem espanta a mosca. Zé sobreviveu. Perdeu as pernas, mas não perdeu o jeito de olhar para o mundo com uma espécie de paciência que os outros não entendiam. Se arrastava pelas ruas de terra com as mãos calejadas de couro, o corpo raspando na poeira fina, e ainda assim sorria para os meninos, contava causos de assombração debaixo da mangueira da praça, benzia criança com febre com um raminho de arruda e uma reza baixinha que ele dizia ter aprendido com a avó. Era pobre, tinha as costas cheias de calo e as mãos rachadas de tanto arrastar-se no chão quente, mas tinha o que muito rico não tem, paz na alma e um jeito de rir que não cabia dentro da desgraça que carregava. A vila toda conhecia Zé Cabreira. As crianças corriam atrás dele para ouvir suas histórias. As mulheres deixavam um prato de comida na porta quando sabiam que ele passaria por perto. Os homens mais velhos paravam para conversar sobre chuva e sobre safra, como se ele ainda fosse um homem inteiro. E era de fato mais inteiro que muita gente de perna sã. Padre Anastácio, que rezava missa uma vez por mês quando o padre viajante chegava à vila, dizia que Zé tinha mais fé no dedo mindinho do que os fazendeiros ricos tinham na igreja inteira que mandavam construir para aparecer bem na frente de Deus e dos vizinhos. Coronel Belarmino Aguiar não gostava de lembrança viva de sua própria maldade. Via Zé arrastando-se pela praça como quem vê uma dívida impaga, uma dívida que ele nunca pretendia pagar. E um coronel não paga dívida, ele cobra. Belarmino era dono de quase toda a terra que se via do alto da Serra Vermelha até o Rio Seco. E o que não era dele era arrendado dele, o que dava no mesmo. Tinha um cartório na palma da mão, um delegado que comia em sua mesa aos domingos e um padre, não o viajante, mas o da cidade grande, que absolvia seus pecados com a mesma facilidade que aceitava seus donativos. A lei, no sertão de Belarmino, não vinha de Deus nem do governo, vinha da vontade do coronel, e essa vontade era torta, era dura, era cega para o sofrimento alheio. Ele tinha fama de rir da desgraça dos outros. Contava-se que humilhara um vaqueiro por errar a marca de um bezerro, que mandara surrar um lavrador por atraso de renda, mesmo sabendo da seca que assolara a região, que gostava de ver os fracos se curvarem, porque a curvatura dos outros era o espelho onde ele media sua própria grandeza. E via em Zé Cabreira, todo dia na praça, arrastando-se com dignidade, uma ofensa pessoal, a prova viva de que existia gente que sofria sob suas mãos e ainda assim não se quebrava por dentro. Numa tarde de feira, quando a praça se enchia de tabuleiros de rapadura, cestos de milho e conversa de comadre, Belarmino chegou montado no seu cavalo baio, acompanhado de 4 capangas armados de facão e rifle. Parou diante de Zé, que vendia umas redes trançadas por sua própria mão, os dedos grossos de calo mais ágeis como os de um artesão de verdade. O coronel olhou para ele com aquele sorriso que não era sorriso, era mostra de dente, e disse alto o bastante para a praça inteira ouvir: Zé,
Eu ouvi dizer que cê ainda se arrasta rápido, hein? Vamos ver isso. Zé baixou os olhos, sentiu o estômago apertar, mas não respondeu. Sabia, como todo pobre do sertão sabe, que resposta a coronel é sempre resposta errada. Traz ele pro terreiro, disse Belarmino aos cabras, e o riso dele já não escondia mais nada. Arrancaram Zé de sua barraca de rede entre o protesto mudo da vizinhança, mudo porque protesto alto era convite para bala, e o levaram ao terreiro de pedra da fazenda, um pátio largo entre o curral e a sede, onde o sol batia sem misericórdia desde as 9 da manhã até as 3 da tarde. Ali, entre o gado que ruminava indiferente e o mando que ria abertamente, o coronel fez o aleijado rastejar de um lado a outro do pátio de pedra quente, sob o sol de meio-dia, chamando aquilo de corrida, enquanto os capangas apostavam cachaça no tempo que o homem levaria para atravessar. Vai, Zé! Corre, homem, corre! Gritava um dos cabras rindo, cuspindo tabaco no chão. As mãos de Zé sangraram na pedra. A pele das palmas, já grossa de anos de arrasto, não aguentou a pedra que o sol tinha transformado em brasa e rasgou em carne viva. Ele não gritou, só rezou baixinho, o rosário na garganta seca, os olhos fechados para o riso dos outros, cada palavra da Ave Maria um passo, cada passo uma dor que ele engolia como quem engole cascalho. O suor escorria misturado com poeira e formava lama fina no seu rosto, e ainda assim ele não parou. Não deu aos algozes o prazer de vê-lo desistir. O povo que assistia da cerca do terreiro, porque tinham obrigado alguns a assistir como lição, chorava por dentro, os punhos fechados escondidos nas costas, os olhos baixos porque olhar de frente para aquilo era arriscar-se a ser o próximo. Uma velha benzedeira, Dona Isaura, apertava um terço entre os dedos e murmurava: Deus vê tudo, e o que Deus vê, um dia cobra. Ninguém teve coragem de dizer alto, mas todos ouviram. Quando finalmente Belarmino se cansou da brincadeira, mandou que jogassem Zé de volta na rua, como quem descarta um trapo usado. Passeio bom, hein, Zé? Disse, ainda rindo, virando as costas. Zé Cabreira foi recolhido por vizinhos, os braços em carne viva enfaixados com pano fervido, e por 3 dias não saiu de casa. No terceiro dia, arrastou-se de volta para a praça porque não tinha outro lugar para ir, e porque esconder-se seria dar mais uma vitória ao coronel. Mas algo nele tinha mudado. Não o ódio, que ele não deixava entrar no peito, mas um cansaço fundo, o cansaço de quem já perdeu tudo que podia perder e ainda assim continua sendo cobrado. A notícia correu o sertão como fogo em capim seco. De boca em boca, de feira em feira, de fogueira em fogueira, a história do aleijado que fizeram rastejar por esporte foi se espalhando pelas veredas empoeiradas, carregada por tropeiros, por rezadeiras, por vendedores ambulantes que cruzavam léguas com seus burros carregados de mercadoria e de rumor. Chegou aos ouvidos de Lampião numa noite de acampamento, contada por um tropeiro de voz embargada que parara para dividir fogo e rapadura com o bando, sem saber, a princípio, que estava contando a história para o próprio capitão Virgulino Ferreira, o homem que o sertão inteiro chamava de Lampião. O rei do cangaço ouviu calado, os olhos fixos nas brasas, o chapéu de couro adornado com estrelas de metal, jogando reflexos tímidos na fogueira. Não interrompeu, não fez pergunta. Só deixou o tropeiro contar tudo, do início ao fim, com aquele silêncio pesado que os homens do bando já conheciam e que sabiam ser mais perigoso que qualquer grito. Quando o tropeiro terminou, tremendo um pouco, sem saber se tinha feito bem em contar, Lampião cuspiu no chão devagar e disse só: Coronel que ri de aleijado vai aprender a andar de joelho. Ninguém no bando riu daquela frase. Sabiam que não era piada. O acampamento de Lampião, naquela época, ficava numa gruta de pedra alta, escondida entre serras que só quem conhecia palmo a palmo o sertão conseguia encontrar. Ali, entre fogueiras baixas para não denunciar fumaça, os cangaceiros dormiam em redes penduradas de galho a galho, as espingardas sempre ao alcance da mão, os olhos sempre meio abertos mesmo no sono, porque volante de polícia não avisa antes de atacar.
Era um mundo à parte, um mundo de lealdade dura e morte próxima, onde cada homem carregava sua própria história de injustiça que o tinha empurrado para o cangaço como única resposta possível a um sertão que não perdoava os fracos. Havia entre eles Cordeiro, o mais moço do bando, ainda com o rosto quase de menino debaixo do chapéu grande demais, que tinha entrado para o cangaço depois que jagunços de um coronel qualquer queimaram a casa de sua família por dívida de meia saca de feijão. Cordeiro era rápido no gatilho e mais rápido ainda na risada, um contraponto de leveza numa vida que não tinha muito espaço para leveza. Havia Ezequiel, o mais velho, de barba grisalha e olhar cansado, que já tinha visto tanto sangue que falava pouco, mas quando falava, o bando todo escutava, porque sua palavra vinha sempre pesada de experiência. Havia Labareda, apelido ganho por temperamento e não por acaso. Mulher de fibra que entrara para o bando depois de fugir de um casamento arranjado com um velho fazendeiro e que hoje era uma das melhores atiradoras do grupo, respeitada e temida em igual medida. Era essa gente, gente ferida, gente que o sertão tinha moído e cuspido de volta mais dura, que formava o exército irregular de Lampião, e era com esses olhos, os olhos de quem também já tinha sido vítima, que ouviram a história de Zé Cabreira e sentiram o peito arder de uma raiva que não era nova. Era só mais uma gota num copo que já transbordava havia anos. Nos dias seguintes, Lampião mandou 2 homens disfarçados de tropeiros investigar a fazenda Aguiar. Voltaram com informação detalhada. O número de capangas, os horários de vigia, as rotas de fuga, os hábitos do coronel, sua bebedeira de fim de tarde, sua vaidade com botas finas mandadas buscar de Recife, seu costume de dormir com a janela do quarto aberta por causa do calor. Voltaram também com mais histórias, porque um coronel cruel raramente é cruel com uma só vítima. Contaram de outros lavradores espancados, de uma família expulsa da terra que arava havia gerações, de uma moça que sumira da região depois de recusar as investidas do coronel e cuja família nunca mais teve notícia dela. Lampião ouviu tudo sentado numa pedra à boca da gruta, afiando a lâmina de seu punhal com movimentos lentos, o som do metal contra a pedra de amolar marcando o ritmo do silêncio. Quando os homens terminaram o relato, ele guardou o punhal na bainha e olhou para o bando reunido. Esse coronel não vai aprender com conversa, disse. Só aprende homem que já teve tudo e perdeu. Ezequiel, o mais velho, ponderou. Capitão, fazenda grande, muito cabra armado. É risco. Risco é o sertão inteiro, Ezequiel. Cada dia que a gente respira é risco. Mas tem risco que vale a pena correr, e tem risco que é covardia disfarçada de prudência. Esse aqui vale a pena. Labareda, limpando a espingarda no colo, completou. E o aleijado, capitão? Ele pediu vingança? Lampião balançou a cabeça devagar. Não. Homem desse tipo não pede vingança, mas o sertão pede por ele. E eu escuto o sertão. A decisão estava tomada, mas Lampião não era homem de agir por impulso. A fama de estratégico que carregava não vinha à toa. Passaram-se dias de observação cuidadosa, de mapeamento dos caminhos, de escolha da noite certa, sem lua, quando a escuridão do sertão é mais funda que poço e os capangas, cansados da rotina de vigiar uma fazenda que nunca tinha sido atacada, relaxavam a guarda por excesso de confiança. Durante essa espera, o bando revisitou, cada um à sua maneira, as próprias feridas. Cordeiro contou de novo, à fogueira, a história da casa incendiada, a voz ainda tremendo de raiva mesmo depois de tantos anos. Ezequiel falou pouco, mas numa noite, olhando o fogo, murmurou que tinha visto o próprio pai ser chicoteado por atraso de renda quando ele era menino e que aquilo nunca saiu de dentro dele, só ficou guardado, esperando uma saída. Labareda não contou nada. Só apertou mais forte a coronha da espingarda e todos entenderam que havia ali uma dor que ela preferia carregar em silêncio. Era assim o cangaço, mais do que a lenda contava. Não só bala e pólvora, mas gente ferida carregando a ferida dos outros como se fosse sua, porque no fundo
no sertão de Belarmino Aguiar e de tantos outros coronéis, a ferida era sempre a mesma. A ferida de quem nasceu sem terra, sem voz, sem lei que o protegesse, numa terra onde só o mando do forte valia. Zé Cabreira, sem saber de nada disso, continuava sua vida arrastada pela praça, contando causos para as crianças, benzendo febre, vendendo suas redes. Uma tarde, sentado à sombra da mangueira, contou a dona Isaura, a benzedeira, que tinha sonhado com um cavalo de fogo cruzando o céu e ela, apertando o terço, disse que sonho de fogo era sinal de mudança grande vindo para o mundo. Zé riu, um riso cansado, e disse que mudança grande, no sertão, era coisa que só Deus trazia, e Deus andava devagar demais para o gosto dos homens. Não sabia ele que a mudança já vinha a cavalo, atravessando léguas de caatinga seca, guiada por um homem de chapéu de couro e olhos de quem já tinha visto o pior que o sertão podia oferecer, e decidido, havia muito tempo, que não ia mais ficar de braços cruzados diante dele. Na noite escolhida sem lua, o bando cercou a fazenda Aguiar numa madrugada em que o silêncio do sertão era mais fundo que poço. Entraram como sombra entre sombras, os pés calçados de alpercatas que não faziam ruído na terra seca, as espingardas prontas, mas as vozes silenciadas, cada movimento ensaiado, cada homem e mulher sabendo exatamente seu lugar naquele mapa de vingança traçado com paciência de semanas. Os capangas, tomados de sono e cachaça, porque Coronel Rico cria cabra preguiçoso, cabra que confia demais na fama do patrão para fazer o trabalho de vigiar direito, renderam-se sem luta, covardia farta se lealdade é vendida e não sentida. Um deles, o mais bêbado, nem acordou direito quando sentiu o cano frio de uma espingarda na nuca. Só ergueu as mãos tremendo, murmurando que não tinha nada com aquilo, que só trabalhava, e Ezequiel, com desprezo silencioso, mandou que se calasse e ficasse de bruços no chão junto com os outros. Lampião mandou trazer o coronel para o mesmo terreiro de pedra, ainda molhado de orvalho frio da madrugada. Belarmino Aguiar, arrancado da cama de lençol bordado, ainda em trajes de dormir, tentou primeiro a arrogância. Gritou que sabia quem era o delegado da região, que tinha amigo no governo do estado, que aquilo ia custar caro para quem tivesse feito. Sei quem tu é, coronel, disse Lampião, a voz seca como o vento de agosto sem se alterar. E é exatamente por isso que tô aqui. Diante do povo que veio da vila, atraído pelo rumor, arrastado da cama pela curiosidade e pelo medo, gente que se escondia atrás de árvores e cercas, mas não conseguia deixar de olhar, Lampião não gritou, não fez discurso longo. Mandou apenas que arrancassem as botas finas do coronel, aquelas que ele mandara buscar de Recife com tanta vaidade, e o pusessem de quatro na mesma pedra onde Zé Cabreira tinha rastejado semanas antes. O senhor gosta de corrida, disse Lampião. Pois corra. E o coronel Belarmino, que mandara um homem sem pernas rastejar por prazer, agora rastejava por sobrevivência, os joelhos escoriados na mesma pedra ainda fria do orvalho, mas que o sol nascente já começava a esquentar, o suor escorrendo como se fosse a vergonha virando líquido. Chorou, implorou, prometeu terra, prometeu dinheiro, prometeu tudo que um homem acostumado a comprar tudo sabe prometer quando finalmente encontra algo que dinheiro não compra, misericórdia de quem ele mesmo ensinou a não ter misericórdia. Zé Cabreira não chorou, disse Lampião, olhando o coronel se arrastar. E olha que tinha mais motivo que o senhor. O povo assistiu calado, não em festa, mas em silêncio de quem vê a balança do mundo, por um instante, se equilibrar depois de anos inclinada sempre para o mesmo lado. Algumas mulheres rezavam baixinho, não pelo coronel, mas por aquela estranha sensação de que justiça, quando finalmente chega, chega sempre com um gosto amargo misturado ao alívio. Zé Cabreira, trazido de sua casa numa rede carregada por dois vizinhos que o buscaram assim que souberam do que acontecia na fazenda, observou tudo com o rosto sem alegria. Não pediu mais castigo, não pediu perdão para o coronel. Só ficou ali, na beira do terreiro,
os olhos fixos na cena que era ao mesmo tempo espelho e inversão de sua própria humilhação, e algo dentro dele se apertava e se soltava ao mesmo tempo, numa mistura que ele não sabia nomear. Lampião, percebendo a presença do homem trazido na rede, caminhou até ele. O bando abriu espaço, e por um momento o terreiro inteiro pareceu conter a respiração. "É o senhor Zé Cabreira?" perguntou Lampião, tirando o chapéu, um gesto raro naquele homem que raramente demonstrava reverência a quem quer que fosse. Zé assentiu, a garganta apertada demais para falar de imediato. "Vim fazer justiça", disse Lampião. "Não vim trazer de volta o que o senhor perdeu, porque isso nenhum homem faz. Só vim mostrar que o mundo ainda tem peso, que não é só os grandes que pesam nele." Zé, finalmente encontrando voz, disse baixinho: "Obrigado, capitão, mas não peça mais nada para ele, já chega." Lampião olhou para o coronel, ainda de quatro na pedra, o corpo tremendo entre exaustão e humilhação, e depois olhou de volta para Zé, surpreso com o pedido. "O senhor pede clemência para quem não teve clemência com o senhor?" "Não peço clemência, capitão", respondeu Zé, os olhos molhados, mas a voz firme. "Peço só que a gente não vire ele. Que a vingança não me tire o que ele não conseguiu tirar, que foi minha paz." Foi um silêncio comprido, pesado. O tipo de silêncio que carrega dentro dele o peso de uma lição que ninguém ali esperava aprender naquela madrugada. Lampião, depois de um tempo, assentiu devagar, um respeito novo brotando no rosto endurecido. "O senhor é homem de fé forte, seu Zé. É a única coisa que ele não conseguiu me arrancar", disse Zé, olhando para o coronel ainda caído na pedra. Lampião não sorriu ao ver o coronel de rastros. Cuspiu de novo no chão e disse ao bando: "Vamos embora. Aqui já foi dito o que tinha de ser dito. Não matou Belarmino ali. Deixou-o vivo, mas marcado. O nome virado motivo de riso pelas feiras, o poder quebrado feito garrafa no chão de pedra." Antes de partir, porém, Lampião fez questão de deixar um recado que corresse tão rápido quanto tinha corrido a notícia da humilhação de Zé. Mandou que os capangas rendidos, ao acordarem de vez, contassem para quem quisesse ouvir que o cangaço tinha estado ali, que tinha visto e que voltaria a ver, sempre que um coronel qualquer decidisse que a vida de um pobre valia menos que uma piada de fim de tarde. O sol nasceu completamente sobre o terreiro, enquanto o bando se retirava pelas veredas que só eles conheciam, deixando para trás um coronel ajoelhado na própria pedra, um povo que assistira em silêncio a um pedaço de justiça torta, e um homem sem pernas que, pela primeira vez em anos, sentia que o mundo tinha, sim, algum tipo de equilíbrio, mesmo que manchado, mesmo que incompleto. Nos dias seguintes, a história correu o sertão com ainda mais força que a história da humilhação original. Contava-se em toda feira, em toda fogueira, em toda vigília de defunto, porque no sertão a notícia boa e a notícia ruim viajam pela mesma estrada, só que a boa viaja mais feliz. Diziam que o coronel Belarmino nunca mais conseguiu ficar de pé sem lembrar do terreiro, que suas pernas tremiam sempre que via pedra quente sob o sol. Outros diziam que a vergonha o matou por dentro, mais devagar e mais fundo que qualquer bala, que ele passou a beber mais, a sair menos, a evitar a praça onde antes desfilava com tanto orgulho. O delegado que comia à sua mesa aos domingos parou de aparecer, porque proteger fazendeiro humilhado não rendia o mesmo prestígio que proteger fazendeiro temido. Os capangas foram, um a um, arranjando outros patrões, porque ninguém queria trabalhar para homem que o cangaço tinha marcado. Não por medo do coronel, mas porque a marca virava também deles, um lembrete de fraqueza que nenhum jagunço queria carregar. Zé Cabreira voltou a se arrastar pelas ruas de Serra Vermelha, mas agora com outro peso nos olhos. Meio alívio, meio dor, uma dor nova que ele não esperava sentir depois de tudo. Percebeu nas semanas seguintes que a justiça dos homens, mesmo quando vinha montada num cavalo de poeira e fogo, era sempre incompleta, sempre manchada, e que mesmo o cangaço, ao acertar as contas, não devolvia as pernas a quem as tinha perdido, não devolvia as noites de sono tranquilo,
não devolvia a inocência de um mundo que ele um dia acreditara justo. Ainda assim, havia algo diferente no jeito como as pessoas o olhavam agora. Não era pena. A pena sempre esteve ali, incômoda e vazia. Era um respeito novo, quase reverência, porque a história do homem que pediu clemência para o próprio algoz virou, ela mesma, uma lenda que se espalhou junto com a da vingança. E as pessoas entenderam que a verdadeira força de Zé Cabreira não estava nas pernas que ele nunca teve de volta, mas na dignidade que nenhuma pedra quente, nenhum riso de coronel, nenhuma humilhação pública jamais conseguira arrancar dele. Padre Anastácio, na missa seguinte, falou sobre isso sem citar nomes, mas todos entenderam a quem se referia. Que há duas formas de vencer o mal, disse ele. Uma é destruí-lo, outra é não deixar que ele te transforme em sua própria imagem. E que a segunda vitória, embora menos visível, era sempre a mais difícil e a mais duradoura. Belarmino Aguiar viveu ainda muitos anos depois daquela madrugada, mas nunca mais foi o mesmo homem. A fazenda foi minguando aos poucos. Os arrendatários foram, um a um, buscando outras terras, outros patrões, porque um coronel sem medo que o cerque é um coronel sem poder de verdade, e o medo que Belarmino antes inspirava tinha sido substituído por uma espécie de dó misturado a desprezo, o pior destino possível para um homem que construíra a vida inteira sobre o pilar frágil de fazer os outros temerem. Dizem que nos últimos anos, ele mesmo passou a evitar o terreiro de pedra, mandando construir um novo pátio do outro lado da casa, como se a pedra velha guardasse ainda o eco dos próprios joelhos escoriados, o eco da própria voz, implorando o que ele nunca dera a ninguém. Dizem também que numa das raras vezes em que cruzou com Zé Cabreira na estrada, anos depois, desceu do cavalo, coisa que nunca fizera antes por respeito a homem nenhum, e ofereceu ajuda que Zé recusou, não por orgulho, mas porque já não precisava mais de nada que viesse daquele homem, nem perdão, nem esmola, nem reconhecimento tardio. O sertão seguiu seu caminho de sempre, impiedoso para os fracos, impiedoso para os fortes, sem fazer distinção quando a hora chega, porque a terra que resseca sob o sol de agosto não escolhe quem vai sofrer a seca. E a justiça que vem montada a cavalo, quando vem, também não escolhe com delicadeza quem vai sentir seu peso. Lampião e seu bando seguiram adiante, atravessando outras veredas, carregando outras histórias, deixando atrás de si um rastro de lendas que os anos transformariam em cordel, em cantiga, em memória embaralhada entre o fato e a fantasia, como acontece com todo homem que o sertão decide guardar na sua memória funda. Alguns diziam que ele era herói, outros que era só mais um assassino com desculpa bonita. A verdade, como quase sempre no sertão, vivia num lugar incômodo entre essas duas certezas, um lugar onde a justiça e a crueldade se tocavam sem se confundir de todo. Zé Cabreira viveu ainda muitos anos em Serra Vermelha, contando suas histórias debaixo da mangueira, benzendo febre com o mesmo raminho de arruda, sorrindo o mesmo sorriso cansado e verdadeiro. Nunca contou aos meninos que se sentavam à sua volta, com os olhos arregalados de curiosidade, todos os detalhes daquela madrugada no terreiro. Só dizia, quando perguntado, que uma vez o sertão tinha se lembrado dele, e que isso já era mais do que a maioria dos homens jamais recebia. Nas noites frias de inverno seco, quando o vento cortava a caatinga e as fogueiras se acendiam nas portas das casas de taipa, ainda se contava, em Serra Vermelha e em vilas vizinhas, a história do coronel que rastejou na pedra que ele mesmo molhara de sangue alheio, e do aleijado que, tendo todo o direito de pedir mais sangue, pediu em vez disso que a vingança parasse, porque tinha aprendido na própria carne que o ódio, mesmo quando parece justiça, carrega sempre o risco de transformar a vítima no espelho torto do algoz. Anos depois, já homem feito, Cordeiro, o mais moço do bando naquela madrugada,
contaria a história para outros cangaceiros mais jovens, sentados em roda de fogueira em algum outro canto do sertão, e sempre terminava dizendo que aquela tinha sido a noite em que aprendera algo que nenhuma bala lhe ensinara: que existe uma diferença fina, quase invisível, entre fazer justiça e apenas trocar de lugar quem sofre, e que Zé Cabreira, sem nunca ter pego numa arma, tinha sido o homem mais corajoso que ele conhecera, porque teve a força de recusar o ódio bem na hora em que o ódio lhe seria mais fácil de aceitar. Ezequiel, o mais velho, morreu poucos anos depois, numa emboscada de volante em outra região do sertão, e dizem que suas últimas palavras, ditas a um companheiro que tentava estancar o sangue de um ferimento fundo, foram sobre aquela madrugada no terreiro de pedra, que de tudo que tinha visto no cangaço, aquela fora a única vez em que sentira por um instante que o mundo fazia algum sentido. Labareda seguiu firme no bando por mais tempo, e era ela quem, nas noites de reunião, insistia em recontar a história para os recém-chegados, não pela violência do castigo, mas pelo momento em que Zé Cabreira, arrastado numa rede, teve mais autoridade moral sobre aquele terreiro do que Lampião e seus fuzis reunidos. A fazenda Aguiar, com o tempo, foi vendida em pedaços, um lote para cá, outro para lá, porque os filhos do coronel, criados na sombra comprida do pai, não tinham nem sua dureza nem sua astúcia, só a vaidade herdada, e vaidade sem poder que a sustente murcha rápido no sertão. Onde antes se erguia o terreiro de pedra, décadas depois, cresceu mato rasteiro, e as crianças da região, sem saber ao certo a história completa, diziam que ali um coronel tinha sido castigado por um santo disfarçado de cangaceiro, misturando na memória popular a figura de Lampião com a de algum protetor sagrado, como acontece com toda a lenda que atravessa gerações e vai perdendo as bordas exatas dos fatos para ganhar o contorno redondo do mito. Zé Cabreira, já velho, cego de um olho e com a barba branca cobrindo o rosto enrugado pelo sol de tantas décadas, ainda se sentava debaixo da mangueira da praça. A mesma mangueira, mais grossa agora, mais copada, como se ela também tivesse envelhecido junto com ele e com a vila inteira. Os meninos que antes corriam atrás dele agora eram homens e mulheres feitos, alguns já com netos, e traziam esses netos para ouvir do próprio Zé, em primeira mão, a história que já virara folheto de cordel vendido nas feiras de toda a região, impresso em letra grosseira com um desenho de coronel de rastros na capa. Foi assim mesmo, seu Zé? Perguntavam sempre as crianças, os olhos brilhando de expectativa, esperando confirmação de que a lenda impressa era fiel ao fato vivido. E Zé, com aquele sorriso cansado que nunca deixara de ser verdadeiro, respondia sempre a mesma coisa. Foi e não foi. A lenda sempre exagera um pouco, porque o povo precisa de uma história que caiba inteira dentro do peito, e a vida real nunca cabe assim tão certinha. Mas o que importa mesmo, o coração da história, esse é verdade pura. Que existiu um dia em que o sertão se lembrou de mim, e eu tive a chance de escolher que tipo de homem eu queria ser depois disso. Escolhi não virar o que me fez mal. Essa é a parte que eu quero que vocês levem, mais que os detalhes de pedra e sangue. Morreu Zé Cabreira num inverno seco, cercado pela vila inteira, e foi enterrado sob a mesma mangueira onde contava suas histórias, por pedido próprio, para que sua sombra continuasse ali, protegendo quem viesse depois dele buscar um pouco de conto e um pouco de consolo. No caixão simples de madeira de umburana, alguém colocou, por gesto de carinho, um raminho seco de arruda, o mesmo tipo que ele usava para benzer febre de criança havia mais de meio século. De Lampião, o sertão guardaria ainda muitas outras histórias, muitas outras noites de pólvora e poeira, até o dia final em que a sorte, que sempre acompanha o cangaceiro como sombra fiel até o momento em que decide virar as costas, se esgotasse de vez. Mas entre todas as lendas que carregou pelo sertão afora, essa, a do coronel que rastejou na pedra e do aleijado que pediu clemência, ficou marcada de um jeito diferente na memória de quem contava, porque não era história de puro sangue e pólvora, era a história de um homem sem pernas ensinando sem querer
Uma lição de grandeza a um bando de foras da lei, acostumados a medir força só pelo peso do gatilho. E assim ficou, gravada não em papel de cartório nem em livro de história oficial, mas na memória funda do sertão, transmitida de fogueira em fogueira, de avô para neto, de contador de causo para menino de olhos arregalados, a lenda de quando a justiça, lenta como sempre é no sertão, chegou por fim montada num cavalo de poeira e fogo, e encontrou na hora precisa de se cumprir um homem sábio o bastante para lembrá-la de que justiça sem misericórdia é só vingança com nome bonito, e que o verdadeiro triunfo, no fim das contas, não estava na pedra molhada de suor do coronel derrotado, mas na dignidade inabalável de quem soube, mesmo depois de tanto sofrimento, escolher não deixar que o ódio dos outros se tornasse também o seu.